Ora bem, eu vou começar por dizer-vos isto. Embora sendo historiador, vou fazer poucas incursões pela história, mas vou fazer algumas. Um aviso, não é preciso fixar as datas, não é preciso fixar os locais, é só uma contextualização. Eu gostaria de começar a minha apresentação por uma incursão até ao ano de 509 a.C. No ano de 509 a.C., Roma, a cidade de Roma, o futuro Império Romano, era ainda uma monarquia, ou seja, era governado por um rei. E este rei era conhecido por Tarquínios o Soberbo. Este rei estava em campanha militar, enviou o filho, Sextus Tarquínios. Os romanos eram pouco criativos em nomear os filhos, não é? Era primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. E este filho do rei, este príncipe, em campanha militar, encontrou lá um grupo de soldados e começaram a discutir uma coisa perigosa: a virtude e a beleza das mulheres de cada um. Cada soldado falava: minha mulher é isto, é aquilo, tão bela. O filho do rei ficou tão impressionado, visitou a casa de um dos maridos, estuprou a mulher. E ela, no fim, pedindo a vingança da família, suicidou-se. E estão a ver onde é que porque é que eu começo com esta incursão histórica. É um dos suicídios mais famosos da antiguidade. A senhora chamava-se Lucrécia. Conhecemos um outro suicídio famoso, que é o de Sêneca, que era também, digamos, conselheiro e tutor do imperador Nero. Mas o suicídio de Lucrécia tem um peso enorme na história ocidental e na forma como o suicídio vai ser visto nos próximos séculos e depois por aí fora. Porquê? Primeiro porque o suicídio de Lucrécia desencadeia, do ponto de vista político, desencadeia um processo que vai desembocar no fim da monarquia romana, passando à República Romana, que vai até 27 a.C., com o advento dos imperadores romanos. Mas não é isso que me interessa aqui. O que me interessa aqui é a disputa a disputa intelectual, académica, em torno do suicídio de Lucrécia. Porquê? Os filósofos estoicos, não é? Marco Aurélio, um imperador romano, é um conhecido filósofo estoico, Sêneca também, desenvolveram uma certa doutrina, e entre as sociedades romanas havia aquilo que nós hoje, já agora, conhecemos como o chamado suicídio estoico, não é? O suicídio que pode ser motivado, por exemplo, no caso da Lucrécia, pela desonra. Lucrécia sentiu-se desonrada e suicidou-se pedindo a vingança porque ela já não podia viver com a desonra do estupro que sofreu. E onde é que a religião entra nisto tudo? A religião entra nisto tudo porque, com o advento do cristianismo, os teólogos cristãos, comandados sobretudo por Santo Agostinho, a partir dos séculos IV e V, vão olhar para o suicídio estoico como algo absolutamente reprovável. Por exemplo, Santo Agostinho, na Cidade de Deus, vai debater o suicídio de Lucrécia e diz: não, desonra, sofrimento e infelicidade não podem ser ou não devem ser motivos para o suicídio. Ora bem, temos aqui um problema. Se os estoicos defendiam, por exemplo, que pode haver motivos para o suicídio, seja honra, seja por motivos militares, não é? Um soldado que é capturado, por exemplo, em vez de fornecer informações sobre as posições ao inimigo, podia honrosamente e patrioticamente
cometer suicídio. Isto era elogiado muitas vezes entre a inteligência ou a elite intelectual romana. Agostinho vai dizer não. Em 410, o ano em que Agostinho depois vai ter um motivo para escrever a sua monumental obra Cidade de Deus, Roma foi invadido pelas hostes godas de Alarico. E muitas mulheres cristãs foram violadas, foram estupradas. E Agostinho vai dizer, as mulheres cristãs não podem fazer o que Lucrécia fez, meus amigos, porquê? Porque têm fé. Há outras razões, lá está a questão da espiritualidade, não é? Agora perguntar-me-ão, mas isto não será demasiado cruel, posto assim? Bem, poderão até perguntar-me, mas o Jairzinho acredita que as pessoas crentes são mais felizes que as pessoas não crentes? Esta é uma provocação minha. Eu não diria que são mais felizes. Eu diria que pelo menos têm um plano B na vida. Não é? Pelo menos têm um plano B na vida. Não é? Aconteça o que acontecer. Olha, se eu estou aqui ao lado de uma pessoa que acredita que morre, acabou, mas eu acredito que morre, olha, pode haver ali uma coisa muito feliz depois, eu pelo menos tenho um plano B na vida. Isto dá-me alguma tranquilidade. E já agora, digo-vos, estou a ver aqui brasileiros presentes que devem conhecer muito bem a realidade escravocrata nos séculos XVI a XIX no Brasil. Uma das estratégias utilizadas pelo padre António Vieira nos sermões aos escravos nos engenhos da Bahia era exatamente esta. A vossa vida é duríssima, a vossa vida é repleta de sofrimentos, mas vocês têm uma coisa que os vossos senhores não têm. Terão a recompensa eterna e os vossos senhores vão estar lá embaixo a queimarem-se. Imaginem, hoje no século XXI, em sociedades secularizadas e alegadamente ilustradas e intelectualmente avançadas, isto pode parecer ridículo. Mas o sermão no século XVII, a um escravo que sofre diariamente, um sermão destes pode dar algum conforto pessoal, pode trazer alguma perspectiva. E já agora o suicídio era uma das formas de resistência entre os escravos. Não é? Portanto, dizer-vos isto, que a espiritualidade deve ser sempre encarada como um dos instrumentos. Eu não digo que seja a mais importante, não é. Eu não digo que seja essencial, que seja basilar, não é. Eu costumo dizer isto quando discuto com os meus alunos, já agora nas aulas de teologia, sobretudo teologia moral, quando discutimos a questão do suicídio, eu costumo dizer aos meus alunos, vamos discutir aqui sem juízos valorativos. Porquê? Porque, pondo, por exemplo, o caso da Lucrécia, Agostinho faz juízos valorativos profundos e cruéis contra a pessoa de Lucrécia, que não era uma cristã, já agora. Não é? Ela viveu 9 séculos antes do cristianismo, portanto tinha uma perspectiva na vida completamente diferente. Mas agora, aproveito para dizer-vos isto, antes de avançarmos para casos mais concretos do mundo moderno e até de Cabo Verde. A própria discussão na filosofia e na teologia em torno do suicídio, temos, por exemplo, dentro do existencialismo de Martin Heidegger, um filósofo do século XX, que nos apresenta a vida ou a morte como produto da própria vida, eu diria que no existencialismo o suicídio aparece como algo que é por si disfuncional. O suicídio só pode surgir no pensamento humano como resultado de uma disfuncionalidade. Do ponto de vista filosófico, teológico, do ponto de vista ontológico, a aspiração, a vocação de qualquer ser humano, ou já agora de qualquer ser vivo, é viver.
por esta razão que as árvores procuram água a centenas de metros. Não é? É por esta razão que o nosso instinto, lá está, o tal instinto da fusiforme, não é? É um instinto da sobrevivência. Há estudos sólidos hoje em dia que mostram que muitas essas configurações psicológicas e neurológicas são, de facto, resultado de estratégias de sobrevivência no início da nossa espécie. Até porque nós éramos uma espécie muito frágil na cadeia da vida lá dos períodos do Neolítico e Paleolítico. A ameaça contra o ser humano, que tem muito poucos mecanismos de defesa, lá está, então o nosso cérebro foi-se adaptando a estes mecanismos de sobrevivência. Uma raça diferente, em muitos contextos, é uma ameaça. Daí o cérebro estar adaptado para isto. Mas dizer-vos isto, que a espiritualidade afigura-se como algo importante. Dou-vos um exemplo. Eu, quando cheguei à Universidade de Coimbra, eu nunca tinha ouvido na minha vida a palavra stress. Estou a ver aqui um colega meu de Coimbra, nunca tinha ouvido a palavra stress na minha vida. Tinha colegas que chegavam à Universidade de Coimbra, à faculdade, depois, nas conversas, queixavam-se. O meu pai reduziu uma mesada. Eu não sabia o que é uma mesada. Nunca tinha ouvido mesada na vida. Então perguntei, o que é isso de mesada? O dinheiro que o papai e a mamãe me dá cada mês. O que é isto aqui? Eu não tinha nada disto, quer dizer, eu cheguei a Coimbra, trabalhava para estudar, não sabia o que era uma mesada. Depois, qualquer coisa, os meus colegas, aconteceu-me isto, eu vou-me matar. Eu pensava, claro, fora do contexto, eu pensava, mas esta gente é maluca. Quer dizer, lá está, mas porquê? Porque a minha formação, aqui em Cabo Verde, nascido num contexto de pobreza, habituado a muito pouco, eu olhava para a vida dos meus, lá está a velha comparação, dos meus colegas na universidade, como, olha, vocês não sabem a sorte que têm. Não é? E para mim era, lá está, mas a questão espiritual. Eu fui educado naquele ambiente, olha, é claro que isto também tem os seus aspectos negativos, não é? Tem que se ir acostumando àquilo que se tem e não se tem e por aí fora. Mas dou-vos um outro exemplo onde penso que a espiritualidade funciona muito bem se for promovida. Agora estamos a entrar num campo muito sensível, a questão da eutanásia. Eu procuro ler muito sobre a questão da eutanásia, não conheço a realidade brasileira, não conheço a realidade americana, mas a realidade europeia. Sobretudo os Países Baixos, a Bélgica, com um dos índices mais elevados de suicídio assistido, e também o caso português. O debate, acompanhei muito de perto o debate sobre a lei da eutanásia, que depois acho que até não teve muita dificuldade em passar, agora não sei se passou, não acompanhei os últimos desenvolvimentos. Eu tinha um hábito, na Universidade de Coimbra, de visitar doentes. Lá na pastoral universitária, visitava doentes e promovia umas conversas com alguma curiosidade científica. O que me chocava era a justificação que alguns doentes davam para preferirem a eutanásia. Repito, não estou a reduzir uma questão complexa da eutanásia a poucas conversas que tive com os doentes. Estou a dizer, por exemplo, que tive a oportunidade de dialogar com doentes que me disseram abertamente: eu já não tenho vontade de viver, por exemplo, porque os meus filhos não me visitam.